queridos alunos, segunda aula, indo para a metade deste workshop, desta oficina de trabalho, deste curso que tem como temática a aplicabilidade da inteligência oceânica, da inteligência espiritual, da inteligência intuitiva em tempos contemporâneos, em uma grande tentativa de explicar a sobrenaturalidade pela naturalidade e a naturalidade pela sobrenaturalidade. Uma tentativa de explicar as coisas naturais através de um contexto sobrenatural e as coisas sobrenaturais através de uma iniciativa natural. Observem, terminamos a aula passada comentando que vocês teriam um aprofundamento e terão a respeito dos atributos da alma, dos atributos do espírito, dos atributos do patrimônio corporal. Observem este diapositivo, atributos da alma. É muito comum na literatura mundial haver grande confusão entre atributos que se vinculam à alma e atributos que são absolutamente do contexto espiritual. A personalidade, o caráter, estão na alma. A autoestima e o autodomínio são componentes ou atributos da alma. A autodescoberta humana é um atributo da alma. O ego, o superego, o id, o instinto, o livre-arbítrio são todos atributos da alma, portanto são atributos anímicos e que estão sob o comando da alma na ausência do espírito recriado, na ausência do novo nascimento. Vocês, evidentemente, queridos alunos, terão um aprofundamento extraordinário à medida em que este curso tomar forma e tomar aprofundamento. Observem ainda mais algumas características da alma. O conhecimento não é um dado do espírito. O conhecimento está vinculado, atrelado a um atributo da alma. O magnetismo, a inteligência, a eloquência, a definição do bem e do mal, a emocionalidade, a racionalidade, a sabedoria e a mente em suas duas divisões, a mente racional e a mente emocional, são todos estes mecanismos de formatação do ser humano, da raça adâmica, componentes ou atributos da própria alma. Doutor Návido, eu não entendi. Inteligência é um atributo do espírito ou uma característica da alma? Na verdade, inteligência espiritual, mais adiante, esmiuçaremos este tema será esmiuçado. Vocês observarão que há na inteligência espiritual uma dupla composição. Há elementos da alma e há elementos do espírito recriado. Portanto, a palavra inteligência é um atributo da alma. Observem o próximo diapositivo. Atributos do espírito humano. São bastante específicos. Consciência. A alma trabalha com ciência, com cognição, com conhecimento. A consciência é um atributo do espírito humano. A palavra autoconsciência, do ponto de vista do oceanismo espiritual, não tem, evidentemente, valor em termos de semântica ou em termos de terminologia. Porque sempre quando aparece o prefixo auto, refere-se à alma, autodeterminismo, autodeterminação, autodomínio. São, evidentemente, manifestações ou atributos vinculados à alma. A consciência se refere a um estado de equanimidade, a um estado de fluxo, a um estado de iluminação que permite o controle pleno das coisas materiais e das coisas imateriais, das coisas lógicas e das coisas ilógicas, das coisas palpáveis e das coisas impalpáveis em um mesmo período de tempo. Intuição é uma palavra de semântica bastante difícil de se traduzir ou de dar um significado através do pensamento serial que emite a linguística. De qualquer maneira, intuição tem um significado de anteprever profilaticamente um fato. É quase como se fosse a leitura do futuro, a leitura de um tempo escatológico. Não sei por que não assinei aquele papel. Não sei por que me casei, não sei por que não me casei, não sei por que fiz medicina, não sei por que fiz direito. É a antevisão profilática de um fato que ainda não tomou forma.
e gregarismo. Uma das principais atribuições do espírito recriado humano, o gregarismo se refere à comunhão, à relação interpessoal que vincula o gregarismo. A relação entre as pessoas, entre os seres humanos, tem evidentemente um atributo no espírito humano. Só há reuniões, não porque a alma deseja inicialmente, mas porque o espírito humano tem esta necessidade de troca experimental. Portanto, dentro dos atributos do espírito humano, há algo que me chama muito a atenção. É exatamente a intuição, a antevisão do óbvio. Portanto, pneumatodomínio, o domínio exercido pelos atributos do espírito humano recriado sobre a matéria e antimatéria, e conexão estabelecida exatamente pela recriação do espírito humano entre o natural e o sobrenatural, é que formam o sustentáculo, a pilastra, a base, o fundamento para a inteligência espiritual, ou pela definição de intuição, ou pela inteligência intuitiva, ou pela definição de oceanismo, ou pela colocação de inteligência oceânica. São todos sinônimos, são sinonímias que podem ser utilizadas. Próximo diapositivo. Neste próximo diapositivo, quero apenas estabelecer uma cronologia da lise do lapso temporal. O que significa isso, doutor Návido? O que ocorreu? Que acabou trazendo ao ser humano uma abreviação do seu tempo de vida neste planeta. Como você sabe, os fatos foram bem elucidados na primeira aula. Houve uma rebelião luciferina, uma dicotomia do reino divinal, que era apenas foz de luz, em um reino de trevas e um reino de luz. Portanto, esta dicotomia, esta subdivisão, criou dois universos absolutamente invisíveis e que têm uma fortíssima ação sobre os seres humanos neste planeta. A alta traição adâmica, o segundo adultério, o primeiro foi o adultério verbal luciferino, o segundo foi o adultério verbal adâmico, envolvendo o dueto quântico, sua esposa Eva e o seu par Adão. E isto levou a uma perda do status tríplice, o ser humano criado de forma trinitária, corpo, alma e espírito. Esta sideração do espírito humano, evidentemente, provocou uma ruptura, como está escrito neste diapositivo, da hierarquia tridimensional humana. A alma, que nunca esteve preparada para governar, agora assume o compromisso de liderar o corpo e a si mesma. Vejam este novo diapositivo. A alma assumindo o poder dentro desta cronologia da lise do tempo de longevidade neste planeta do ser humano. Isso tudo levou a uma abreviação do lapso temporal, a uma abreviação de dias, de meses e de anos na nossa existência, na existência humana neste planeta. Isso ocorreu pelo estabelecimento de amartia, pela quebra, evidentemente, de um princípio através da rebelião inicialmente luciferina e depois da entrega em estelionato e por dolo de Adão, tanto do macro-universo habitacional, planeta Terra, bem como de seu micro-universo existencial, os seus três patrimônios nas mãos de Lúcifer. A isso se dá o nome de pecado e, a partir do pecado em grego, a geração da enfermidade e suas interferências na existencialidade humana. Observem este novo diapositivo. Ainda dentro da cronologia da lise do lapso temporal. Esta desagregação dúplice criou, então, uma alma com neuroses e psicoses. São todos os comportamentos humanos não contidos na cartilha de engenharia, na cartilha de arquitetura inicial dada pelo ABA. E o corpo passou a receber enfermidades de cunho somático, como se evidencia neste diapositivo. Observem o próximo diapositivo, o próximo slide. Houve uma precocidade, algo que sempre me chamou a atenção. Quando será, imaginava, e quero dizer aos meus queridos alunos deste curso, quando, eu sempre imaginava, e sempre imaginei, quando será que houve a queda adâmica? Quando Adão entregou o seu micro-universo existencial, seu patrimônio biológico, seu patrimônio espiritual, a sua alma, para o governo de Lúcifer.
quando Adão entregou, em um ato de estelionato, o planeta Terra para a administração de Lúcifer. Observem, Adão gerou Sete, seu primeiro filho, na pós-queda adâmica aos 130 anos. Portanto, esta entrega foi muito inicial, logo na sequência do ato criacionista, portanto, bastante precoce. Observem o próximo diapositivo, a cosmovisão luciferina. Toda a armação luciferina, após sua queda, após a formatação do reino de Escótia, do reino de obscuridade, do obscurantismo luciferino, da escuridão, da ignorância, todos os passos sequenciais de Lúcifer se vincularam e se vinculam até o século contemporâneo para o extermínio da raça humana. O próximo diapositivo mostra a aplicabilidade da inteligência espiritual em tempos contemporâneos, trazendo, evidentemente, alguns insights e highlights para a finalização desta segunda aula. Bem como, logo na sequência, aos insights e aos highlights, vocês receberão 5 perguntas sob a forma de múltipla escolha para definição de conhecimento e depois, evidentemente, para diplomação e certificação ao final do curso. Ainda dentro da aplicabilidade da inteligência espiritual, dentro destes insights e highlights, quero dizer que a inteligência espiritual sabe que pensar não é um modelo integralmente cerebral, sendo lavrado pela influência da alma e do espírito humano recriado. A inteligência espiritual sabe, meu querido, que o ser humano sem inteligência espiritual valoriza o imediatismo e o acúmulo, o ocultismo e as rebeliões sem causa, a subtração do senso de valores, dando cabo atomista e newtoniano, cabo linear, cabo cartesiano, sem a presença do fôlego de espiritualidade. Quero finalizar estes highlights que compõem esta segunda aula, este segundo módulo a respeito da aplicabilidade contemporânea da inteligência espiritual, apresentando mais alguns insights e highlights para vocês. Observem, meus queridos, que a inteligência espiritual sabe que não há visibilidade sem invisibilidade, que não há palpabilidade sem impalpabilidade, que não há logicidade sem ilogicidade, permitindo ao hospedeiro, aquele que a detém, um estado de consciência tal que o lança além dos limites inimagináveis e além de um controle extraordinário sob as âncoras inabaláveis do quarto elemento. A inteligência espiritual sabe que há duas mentes, meus queridos, e ambas estão separadas por apenas 24 milissegundos, produzindo divórcios ou reconciliações, suicídios ou preservação da vida, falimento ou recuperação de empresas, abismos ou planícies palmilháveis. A inteligência espiritual sabe, meu querido, que as parábolas do Mestre Cristo, transmitidas em códigos secretos, não são acessíveis ao neocórtex cartesiano e aristotélico, precisando de si mesma para as corretas decodificações no âmbito do espírito humano recriado e sob a revelação do quarto elemento. Quero ainda seguir com mais alguns highlights com vocês dentro deste contexto de inteligência espiritual. Este é o livro chamado Cubo. É um dos 5 livros que compõem a pentalogia, a saga Dani Vanilla. Este livro contém 3 geografias extraordinárias, o Getsemane, o Gabatá e o Gólgota, onde, evidentemente, a inteligência espiritual permitiu-se a si mesma tomar forma em você. A Escola de Inteligência Espiritual felicita o extraordinário aluno, você, meu querido, com honras sobrenaturais, porque a partir deste momento você é um novíssimo cidadão do reino de luminescência, do reino de luzes, do reino que é capaz de chamar à existência o ilógico em sua vida. A partir de hoje,
Você é hábil, sobrenaturalmente hábil, em usar de sua inteligência espiritual para resolver problemas naturais. Utilizar-se de atributos sobrenaturais, extraindo da própria mente do Mestre Cristo, das próprias entranhas extraordinárias do Abba Criador, o mecanismo, a ferramentaria para resolver problemas do mundo contemporâneo. Os percalços, os obstáculos, os óbices do dia a dia, as problemáticas corriqueiras e contemporâneas. Para que, evidentemente, haja a sua diplomação, o diploma será enviado pelo correio. É necessário, para o recebimento deste diploma, desta diplomação de conclusão de curso, promovido pela Escola de Inteligência Espiritual, um departamento de estudos avançados da editora Oceanic, a realização de um trabalho final sobre o tema inteligência espiritual e sua aplicação contemporânea. A sua aplicabilidade deverá ser traduzida em um texto com 50 linhas em média, podendo exceder, evidentemente, este número. O ideal é que atinjamos 50 linhas para que haja uma boa valorização do conteúdo, bem como as respostas das 5 perguntas, uma realizada ao final de cada aula, de cada módulo. Foram 4 módulos e um módulo bônus, ou 5 aulas. E essas perguntas deverão também ser enviadas juntamente com o trabalho de conclusão de curso através do e-mail oceanic.editora@gmail.com. Todo o conteúdo deste material sempre estará à disposição pelo www.oceanic.com.br, que é o site da Oceanic Editora, ou pelo site da Academia Real de Inteligência Espiritual, esta academia sobrenatural, com membros, evidentemente, por alguns países deste planeta. Queridos alunos, concluindo o módulo de número 2, a aula de número 2, a pergunta, atenção, marque a resposta certa: quais os nomes dos 3 patrimônios formatadores da raça humana? A. Corpo, espírito e alma. B. Corpo, espírito e cérebro. C. Alma, corpo e coração. Olá, sejam muito bem-vindos à Escola de Inteligência Intuitiva. Você já me conhece, eu sou Genival Cruz e agora nós vamos para a nossa segunda aula magna. E hoje o conteúdo é Mindset. Você já ouviu essa palavra? Eu tenho certeza que sim. É uma palavra nova no ambiente da comunicação, mas eu quero explicar um pouquinho para você o que significa Mindset. Mindset, na verdade, é uma palavra inglesa, tá? É um substantivo feminino, cujo significado nada mais é do que mentalidade ou mudança de mentalidade. Muito bem, feitas essas considerações iniciais, existem 2 tipos de mindset: o mindset fixo e o mindset de crescimento, o mindset de expansão. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esses 2 tipos de mindset. O mindset fixo é um mindset aplicado àquelas pessoas de mentalidade pequena, que não conseguem enxergar possibilidades, que não conseguem encontrar portas, caminhos alternativos e que, na verdade, apenas preferem trilhar o caminho do vitimismo. E lembrando que existem 2 tipos de vítimas: a vítima passiva, aquela que fica sempre se achando a coitadinha, a miserável, colocando a culpa na família, no governo, na empresa, enfim, esse é o tipo de vítima passiva. E também tem aquela vítima agressiva, que acaba agredindo com palavras, com textos nas redes sociais, também familiares, governo, etc. Porque essas pessoas possuem um mindset fixo, elas não conseguiram evoluir, não conseguiram progredir. E geralmente essas pessoas que têm um mindset fixo, elas trilham a zona da mediocridade. Quando eu falo mediocridade, eu não estou, na verdade, agredindo nem um ser humano. A palavra mediocridade significa aquele que está na média. Então, essas pessoas que optam
pelo mindset fixo, elas acabam se estabelecendo na zona da mediocridade. E por isso elas não se destacam como indivíduos, não se destacam no mercado de trabalho, não se destacam como palestrantes, como conferencistas, enfim, elas acabam se estabelecendo nesta zona da mediocridade. Portanto, eu quero que você reflita se você não tem esse mindset fixo, porque é importante que você mude, tá? O cérebro, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é fixo, ele não é imutável, tá? A gente aprende, principalmente na neurociência, que as conexões cerebrais, as conexões neurais, elas se expandem, elas evoluem e o cérebro vai se expandindo e a partir de novos hábitos, o cérebro vai realmente reagindo, vai se transformando e vai alcançando resultados também diferenciados. As pessoas que têm um mindset de crescimento, o próprio nome já define, são aquelas pessoas que enxergam possibilidades em meio às crises. Nós estamos vivendo no Brasil, principalmente nesses últimos anos, uma grave crise econômica, moral, ética e, enfim, em outras áreas, como por exemplo a social. E você há de convir que muitas pessoas estão passando por um período de escassez, mas sempre em períodos de crise, muitas pessoas também estão prosperando, estão crescendo. Então eu quero que você entenda a partir desse momento que o impacto da inteligência intuitiva é simplesmente extraordinário para que você realmente possa evoluir, para que você possa crescer nesta área e mudar o seu mindset. Você não pode permanecer com o seu mindset fixo. Você precisa permitir uma mudança e essa mudança, ela parte de você mesmo para que você tenha um mindset de crescimento, de expansão e dessa forma você possa realmente crescer e prosperar em todas as áreas da sua vida, ok? Então, mindset, ele é importante porque significa configuração da mente. E como nós estamos falando aqui um pouco sobre a questão financeira, o impacto da inteligência intuitiva na sua vida financeira, você precisa fazer o quê? Configurar a sua mente ou reconfigurar a sua mente financeira. Talvez até esse momento a sua vida não esteja contento exatamente porque o seu mindset até agora era um mindset fixo. Mas a partir do momento que você configurar a sua mente e aplicar as ferramentas da inteligência intuitiva na sua vida, você verá realmente muitas oportunidades mesmo em tempos de crise. Eu tenho aprendido na minha vida que a crise sempre esconde inúmeras oportunidades. Toda crise esconde uma oportunidade e toda oportunidade sempre vai trazer consigo obstáculos e crises. Então você precisa aprender a superar essa sua mentalidade fixa, elaborar, processar através do seu mindset de crescimento, de expansão, para que você realmente evolua e progrida. E por que eu estou dizendo isso? Para fechar essa nossa disciplina hoje, porque mentalidade é muito mais importante do que dinheiro. Você sabe disso. Quantas pessoas vocês conhecem que ganham muito dinheiro, mas estão constantemente endividadas com os bancos, carros, cartões de crédito, enfim, cheque especial e tantas outras coisas? Porque essas pessoas até sabem gerar dinheiro, mas a mente não foi configurada para administrar e gerar riqueza a partir dessa renda. Então é importante que você aprenda isso, que a mentalidade é muito mais importante do que a renda. E outras pessoas que talvez já não tenham uma renda tão elevada, mas desfrutam e aplicam a inteligência intuitiva, elas conseguem conquistar muitas coisas que talvez aquelas que têm uma renda muito maior não consigam, porque essas pessoas aplicam a inteligência intuitiva e dessa forma elas crescem, elas prosperam. Eu gosto muito daquele material de Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre, e ele diz algumas coisas muito interessantes ali. Uma delas que eu sempre aplico para a minha vida, né,
é que o pai pobre dizia para ele: filho, eu não posso comprar tal coisa. E o pai rico lhe dava uma instrução completamente diferente: filho, o que você pode fazer para conquistar o que você deseja? Veja que é uma mudança de mentalidade entre o pai rico e o pai pobre. E o Robert Kiyosaki aprendeu essas lições com o pai rico, colocou em prática e hoje é um dos homens muito bem-sucedidos do nosso planeta. Então, aplique a inteligência intuitiva na sua vida e você verá inúmeras oportunidades onde você jamais viu, e dessa forma você vai crescer. E aqui ficam os meus votos de muita prosperidade para você na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira e, enfim, em todas as áreas da sua vida.